Olá, 24 de julho de 2019. Confira agora as principais notícias desta quarta-feira. Trânsito no Maranhão mata em média mais de 50 pessoas por mês. Vai ser sepultado hoje o corpo do jovem de Caxias, assassinado em Teresina, quando saía de uma pensão. Prefeito Domingos Dutra é internado às pressas depois de sofrer AVC. No quadro Bem Viver, vamos falar sobre o aumento de casos de câncer em jovens. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Uma excelente quarta-feira para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Obrigado pela audiência aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Para você ligado com a gente no interior do estado, você em Caxias, em Codó, em Coroatá, em Santa Inês, em Açailândia, acompanhando a nossa programação. Um abraço aos amigos aí em Balsas, acompanhando também a programação da TV Difusora. Nosso muito obrigado, viu, pela audiência, a confiança aqui no Sistema Difusora de Comunicação. A gente começa essa quarta-feira mostrando imagens em tempo real do trânsito aqui na capital. Vamos ver como é que tá? O sol já está brilhando na Ilha do Amor e lá na rotatória do São Francisco, o trânsito é tranquilo nesse momento, nesse instante. Estamos nas férias, na última semana de férias, não é? E essa imagem está ali no retorno na rotatória do bairro do São Francisco. À direita, já o sentido centro, os ônibus que vão descendo ali para o centro da cidade. E agora nós temos um outro momento ali, a Avenida Ana Jansen, as pessoas que seguem aqui para o bairro do Renascença também. E aqui desse lado, as pessoas que vão para o bairro da Ponta da Areia, enfim, no sentido contrário, o trânsito já bem maior nesse horário, tá bom? Vamos mudar de avenida? Aí a Avenida Castelo Branco também. Agora a gente vai para a rotatória do quartel da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Vamos lá? Estamos aí mostrando para você, nesse momento, a rotatória do Calhau. Esse aí, do lado esquerdo, você vê, são os carros, né, os veículos que vêm no sentido para o bairro do Calhau. Vamos para a Avenida Beira-Mar, na Rua do Egito. Avenida Beira-Mar e Rua do Egito, nesse momento, trânsito tranquilo, sem registro de acidentes nesse trecho da cidade. No sentido São Francisco Centro, volume maior de veículos nesse instante. A gente observa aí no detalhe, nessa imagem em tempo real, lá da Central de Controle de Trânsito. Aí a Rua do Egito, né? Subida aí para o centro da capital maranhense. Para fechar, a gente vai para a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Essa câmera está colocada ali próximo ao antigo Roque Santeiro, Avenida Jerônimo de Albuquerque, com um trânsito mais complicado nesse momento. As pessoas que saem do Angelim, da Coab e vêm exatamente para o bairro da Coama, né? Ali a rotatória da Coama. Vamos seguindo com o nosso Bom Dia Maranhão, imagens em tempo real da capital dos maranhenses, mais uma prestação de serviços aqui da Difusora para você. Por falar em trânsito, nos 4 primeiros meses deste ano, mais de 200 pessoas morreram no trânsito em nosso estado. Nas autoescolas, o aprendizado sobre direção defensiva é importante para tentar reduzir aí esses números. Na autoescola, Francisco tem aprendido que o excesso de velocidade é uma infração grave de trânsito, mas que ele precisa saber bem mais que isso para desenvolver uma direção defensiva. Não é só obedecer as regras de trânsito, mas também ser uma pessoa compreensiva e saber como agir em determinadas situações e também ter a educação de respeitar os pedestres, os ciclistas, as pessoas que conduzem as motos. Eu acredito que vai mais da consciência das pessoas mesmo, aprender a evitar um acidente. Segundo o Detran, de janeiro a abril deste ano, o Maranhão registrou 244 mortes no trânsito. 70% delas são de motociclistas. As principais infrações continuam sendo o excesso de velocidade e o uso inadequado do celular. No entanto, outras pequenas infrações cometidas no dia a dia também colocam em risco a segurança da população. Hoje em dia as pessoas se recusam a parar na faixa porque tem medo de quem vem atrás não parar, né? E o costume de olhar o retrovisor também é muito delicado. Sem falar em pneus e películas. O Detran Maranhão tem um problema muito grande com os nossos usuários que vêm fazer serviços e estão com o pneu careca, né, o pneu liso, e as películas muito escuras. Mas eu tenho um problema, o sol é muito quente. Perfeito. Durante o dia, a claridade que está fora é maior que dentro, você dirige bem, mas à noite você não vê uma mudança de faixa, você olha no retrovisor, não consegue ver nada, porque sua película é muito escura. O Observatório Nacional de Segurança Viária levantou que cerca de 90% dos acidentes são por falha humana, ou seja, por imprudência.
Desde 2005, a direção defensiva passou a fazer parte da grade curricular nas autoescolas. Um passo importante para tornar o trânsito mais seguro. A direção defensiva me leva a entender que eu preciso corrigir os meus erros e os erros dos outros, apesar das ações dos outros, apesar das adversidades que existem. São N fatores adversos no trânsito. Fator adverso de carga, de passageiro, né? do próprio trânsito em si e do próprio motorista. Então, tudo isso são fatores que propícios a se envolverem em acidente. A gente precisa muito reduzir esses números, viu, gente? O Alex está certo quando falou aí sobre multifatores, né? São vários. E aí a gente apela para o bom senso das pessoas, né? Você está atrás de uma máquina que pode matar, que pode comprometer a sua vida e a vida dos outros. Então, bom senso, equilíbrio acima de tudo, educação, né, que é fundamental. Ainda bem que tem uma geração aí que desde pequenininha está sendo ensinada aí sobre princípios básicos em relação ao próprio trânsito, à educação também. E a gente conta que teremos um futuro melhor, se Deus quiser, por conta também dessa geração que está vindo aí, que cobra, inclusive, dos pais uma maior atenção no trânsito, um compromisso maior quando estiver atrás de um volante. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, nós temos uma guerra civil acontecendo. Muitas guerras chamam a atenção, né, quando a gente vê as imagens, mas aqui a gente morre por ano, as pessoas morrem no trânsito mais do que muitas guerras em várias partes do mundo. Está na hora da gente mudar essa cultura. Começa comigo, começa com você, com todos nós, a mudança para aquele mundo que a gente quer para nós, para os nossos filhos, para essa geração que está vindo aí também, não é? E foi realizada uma audiência pública no Porto do Itaqui para debater o arrendamento de áreas para a instalação de terminais destinados à movimentação e armazenagem de combustíveis. A audiência pública presencial é uma das etapas de todo o processo. O encontro reuniu representantes da EMAP e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, e serviu para esclarecer qualquer dúvida, principalmente técnica, que ainda poderia haver. É uma parte, vamos dizer, presencial de uma consulta pública maior, né, que se estende até 31 de julho. E é exatamente o momento de se tirar dúvidas, de se trazer percepções. E hoje tivemos aqui um bom exemplo disso, questões muito técnicas, muito bem colocadas, que nós haveremos de apreciar aí já a partir de 31 de julho. A consulta pública segue até o dia 31 de julho, mas exclusivamente pelo site da ANTAQ. Os arrendamentos deverão compreender 4 áreas específicas do Porto de Itaqui e que servem para a movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis. A estimativa é que após todas as etapas previstas, isso inclui, por exemplo, o processo licitatório, os leilões ocorram ainda no primeiro semestre do próximo ano. O edital deve sair esse ano ainda, mas nós temos um rito aí de 100 dias, né, por força de determinação legal, então isso deve se estender para o início do ano que vem. O Porto do Itaqui conta com terminais especializados no recebimento e distribuição de derivados de petróleo. As operações com produtos químicos e biocombustíveis fazem do Porto do Itaqui um dos mais importantes entrepostos do Norte e Nordeste. Além disso, a conexão ferroviária com o centro-norte do país realiza a distribuição eficiente desses produtos. A expectativa é que os investimentos cheguem a quase 500 milhões de reais a partir dos arrendamentos das 4 áreas anunciadas. Além de ampliar as atividades aqui dentro do Porto do Itaqui, todo esse processo irá garantir mais geração de empregos. Um projeto que amplia a nossa movimentação de combustível em torno de 2 milhões de toneladas, é quase 2 bilhões de litros de combustível, né? Terminais novos e terminais que serão ampliados, então demandarão mais pessoas trabalhando também durante as obras, que é muito importante, né? E também toda a cadeia que existe ao redor dessa cadeia econômica. Por exemplo, todos os postos de gasolina hoje do Maranhão dependem do Porto do Itaqui para essa movimentação. Estima hoje a Secretaria de Fazenda do Estado em torno de 30% a 32% do ICMS arrecadado passa pelo Porto do Itaqui. Olha, gente, o governo federal anuncia hoje a liberação de recursos do FGTS e do PIS. O total liberado chega a 42 bilhões de reais até o ano que vem. O Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós. Eduardo, daqui a pouco à tarde é um anúncio oficial, mas o que você já tem de informação a respeito dessa liberação do FGTS? Tem muita gente esperando por essa liberação, não é?
Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos, uma ótima quarta-feira a todos. A tendência é que haja um aquecimento na economia, as pessoas com dinheiro no bolso podem ir às compras, pagar suas dívidas, enfim, fazer um planejamento melhor, um planejamento orçamentário com esse dinheiro do FGTS e do PIS. Como você disse, Adalberto, o anúncio aí pelo governo federal, por meio do ministro da Economia, Paulo Guedes, será feito na tarde desta quarta-feira, a previsão às 16 horas, portanto às 4 horas da tarde, uma injeção aí de 42 bilhões de reais, que serão divididos em 2 anos. A previsão é que seja 30 bilhões para este ano de 2019, até o final agora de 2019, e mais 12 bilhões de reais em todo o ano de 2020, para o ano que vem, 12 bilhões de reais. Segundo Guedes, o governo pretende permitir um saque anual de contas ativas e inativas em caráter definitivo, mas isso vai depender de como a economia vai reagir, isso ainda vai ser verificado, ainda não há uma confirmação relacionada a essa liberação de forma definitiva. O ministro não confirmou se o saque neste ano será restrito a R$ 500 por conta. O secretário especial de Fazenda do ministro da Economia, Valderi Rodrigues, tinha dito que as medidas em relação ao FGTS teriam impacto de curto e médio prazo. Ele assegurou que a equipe econômica está tendo cuidado para que a liberação não descapitalize o fundo que financia projetos importantes como de moradia popular, saneamento e infraestrutura. Da injeção prevista para este ano, 22 bilhões decorreria da liberação dos saques do FGTS e 2 bilhões das contas do PIS/PASEP. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho, Eduardo volta com mais detalhes girando pela cidade. Confira agora o nosso giro de notícias. O site Não Me Perturbe, lançado há uma semana, já tem cerca de 1,5 milhão de pedidos de bloqueio de ligações indesejadas de serviços de telecomunicações. A iniciativa é das operadoras de telecomunicações e atende a uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. De acordo com a agência reguladora, de janeiro de 2016 a junho de 2019, foram registradas 86.493 reclamações referentes a ligações indesejadas. Segundo a Anatel, a lista do Não Me Perturbe vale para todo o Brasil e não substitui os cadastros geridos por PROCONs em algumas unidades da federação. Vai ser publicado hoje no Diário Oficial da União o limite para reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares, com aniversário entre maio de 2019 e abril de 2020. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o aumento não pode passar de 7,35%. A agência orienta os beneficiários a observarem se os reajustes aplicados serão iguais ou inferiores a esse limite e se a cobrança reajustada está sendo feita a partir do mês de aniversário do contratado. O limite de reajuste é válido para os planos de saúde individuais ou familiares, médicos hospitalares, contratados a partir de janeiro de 1999. O Maranhão registrou um aumento de quase 10% no consumo de energia no mês de julho. Foi a maior alta do país. Os valores preliminares foram divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Entre os estados pesquisados, o Maranhão aparece na frente de Pará, Pernambuco, Amazonas e Mato Grosso, que também registraram aumento. A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 15 de julho e atribui a alta às férias escolares e às altas temperaturas registradas este mês no estado. Olha, moradores de um assentamento na localidade Bananal, em Santa Inês, interditaram a BR-316 ontem. Durante o protesto em favor da permanência da terra, foi anunciada a suspensão provisória da reintegração de posse pela Justiça. Já passavam das 6 da manhã quando os moradores assentados na área conhecida como Bananal começaram a interditar a BR-316 nas mediações de Santa Inês. A medida foi a forma que os moradores encontraram para protestar e chamar a atenção da comunidade, do município e da região e assim conseguirem permanecer no local onde estão. A gente ficou com medo porque perder tudo isso, depois de perder tudo isso, com o que construiu, tem pessoas aqui com 69 anos que não tem mais condição de construir o que tem construído. A reintegração de posse determinada pela Justiça foi requerida pelo empresário Acionildo Salles Rios Matos, de Bom Jardim, que teria arrematado a área de pouco mais de 50 hectares em um leilão feito pela Prefeitura de Santa Inês na gestão do ex-prefeito Ribamar Alves. Mas moradores e autoridades municipais contestam a legitimidade desse leilão.
Nós iremos daqui para frente resolver com a justiça, é correr atrás agora da documentação do bananal, para que seja organizado de preferência a cada morador, a cada trabalhador, a cada lavrador que faz parte do bananal. 150 policiais militares foram ao local para cumprir a reintegração de posse. Uma máquina carregadeira foi utilizada para desobstruir a rodovia. Um abraço aos amigos aí em Santa Inês acompanhando a programação da TV Difusora. A Prefeitura de Santa Inês foi procurada pela nossa produção, mas nós não conseguimos contato. No próximo bloco vamos falar sobre crianças e adolescentes que vivem em situação de rua. E mais, maranhense assassinado em Teresina vai ser sepultado hoje em Caxias. As notícias da área de segurança com Silvan Alves, depois do intervalo. Imagens ao vivo nesse momento, Avenida Jerônimo de Albuquerque. Você tem imagens em tempo real da capital maranhense. Voltamos já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Deve ser sepultado hoje em Caxias o corpo daquele jovem que foi assassinado no Piauí quando saía de uma pensão. Nós vamos mostrar agora uma reportagem falando sobre esse assunto. Ontem, na casa dele em Caxias, já era intensa a movimentação e a polícia já elucidou o caso. Está foragido o homem acusado de ter atirado neste jovem maranhense que perdeu a vida na capital do estado do Piauí. Vamos ver. No vídeo não mostra, mas segundo a polícia, o suspeito de ter atirado em Gabriel chegou próximo ao local do crime por volta de 6h40 da manhã da quarta-feira, dia 17 de julho. Era quase 6h53 quando ele é visto pela primeira vez saindo da rua Quitino Bocaiúva, centro de Teresina. Homem de estatura mediana, trajando calça jeans, camiseta branca e boné vermelho. Mais à frente, ele ajeita o que seria uma arma de fogo. A imagem não está nítida, mas às 7 horas em ponto, o estudante deixa a pensão onde estava hospedado na rua Paissandu e é alvejado com um disparo na cabeça. Em seguida, o suspeito do crime foge. O inquérito indicou que foi um crime passional, certo? E um crime passional normalmente é planejado, né? Quando você quer se vingar de uma pessoa, você planeja aquele crime. O caso está sendo acompanhado pelo 1º Distrito Policial. O delegado do DP não quis confirmar o nome do suspeito, mas disse que a polícia já está à procura dele. Sérgio Alencar ainda confirmou que a principal motivação da morte de Gabriel Breno teria sido um envolvimento extraconjugal com a esposa do suspeito. Ela disse que o seu companheiro, no caso, que ela convivia em regime de união estável, havia saído cedo de casa, né, que não mais voltara. Até aquele momento que já estava sendo ouvida, que foi no outro dia do fato, ela disse que ele simplesmente desligou o celular e desapareceu. Segundo as investigações, o autor dos disparos ainda teria tentado se hospedar dias antes na mesma pousada que o estudante estava. O veículo utilizado no crime foi encontrado em uma locadora no bairro Aeroporto, zona norte da cidade. A polícia tem informação de que o suspeito trabalhava como motorista de aplicativo, mas ainda não se sabe se ele alugou o automóvel para trabalho ou para praticar o crime. Com o inquérito policial concluído, a Civil aguarda agora a expedição do mandado de prisão preventiva da Justiça. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Fato lamentável esse, Silvan deve ser sepultado hoje. Em Caxias, ontem já era grande a movimentação de professores, de amigos, né, que saíram, inclusive, de Teresina, foram para Caxias para esperar a chegada do corpo lá. É porque tinha muitos amigos que estavam com ele lá em Teresina fazendo curso, que era um curso de preparação para entrar nas Forças Armadas, e havia outros jovens também que estavam com ele na mesma pousada, na mesma pensão lá onde ele, infelizmente, foi baleado na porta. Esse caso aí, a polícia agora, quer dizer, é questão de tempo para decretar o delegado Sérgio Alencar, para ele não ficou nenhuma dúvida mais no que diz respeito à autoria, motivação. Ele tem elementos para isso, imagens das câmeras de vídeo monitoramento, tem conversas que foram interceptadas no telefone celular da senhora lá, que seria o pivô desse crime aí.
e também algumas mensagens que foram interceptadas no celular da vítima, não é? Com ameaças, o cara já estava ameaçando. Parece que houve todo um planejamento para que o crime fosse executado. Tanto é... Essa possibilidade de se hospedar no mesmo local, isso, né? Também ele é uma tentou, característica, né? Ele só não conseguiu se hospedar lá porque é uma pensão direcionada só a estudantes, pessoas que estão lá estudando. Ele tentou se hospedar lá e não conseguiu, porque ele não se enquadrava no perfil do público lá da pensão. E aí ele não conseguiu. Então ele já estava buscando uma forma, todos os métodos que ele estava fazendo para justamente chegar até o Gabriel e tirar a vida do Gabriel como ele acabou tirando. Interessante, de acordo com se for um crime passional, como ele está dizendo o delegado. O delegado não tem dúvida que ele pediu já, antes do falecimento do Gabriel, ele solicitou à justiça a decretação da prisão preventiva dessa pessoa que está foragida, não foi mais localizada e deve ser presa aí dentro das próximas horas. Silvão, vamos falar sobre o caso do Júnior de Nenezim, porque o julgamento provavelmente vai acontecer fora da cidade de Barra do Corda, não é? Já isso. Uma espécie de consenso nessa direção, aguardando apenas uma decisão do tribunal, Justiça, né? do Tribunal de Justiça. Já a solicitação foi feita pelo promotor, né, o promotor lá de Barra do Corda. Ele acha que não há um clima na cidade para que esse julgamento seja feito lá pela influência que tem o Júnior de Nenezim na cidade. Inclusive, no documento ele argumenta que ele foi candidato lá e teve uma votação lá e que, portanto, isso pode influenciar no resultado do julgamento. Então, ele foi acompanhado pela procuradora, doutora Maria dos Remédios, que emitiu parecer favorável também para que seja desmembrado, né, esse julgamento lá de Barra do Corda para uma outra cidade, e agora a decisão fica a critério do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O colegiado do tribunal deve julgar o mérito dessa questão e definir a cidade para onde deve ser levado o julgamento e também a data onde o Júnior de Nenezim, que está hoje custodiado no presídio de São Luís, sendo o principal envolvido no caso da morte do pai dele, para que seja definido local e data onde ele deve ser julgado por esse crime aí. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. É o nosso Silvão Alves que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, aqui na Difusora, o Bandeira 2. Vamos mudar de assunto. Em aldeias altas da região dos Cocais, os eleitores já podem ir até o local definido pela Justiça Eleitoral para fazer o cadastro biométrico. Seu Edivaldo ficou sabendo da atualização biométrica em aldeias altas e aproveitou para fazer logo no primeiro dia de atendimento. Eu entrei logo na frente, que para não ter daqui amanhã ou depois vai ter muita gente, aí fica mais difícil. Aí eu aproveitei logo e já tirei logo, já está no jeito. Assim também como seu Odenei, preocupado em exercer o direito de votar. Para ele, é importante estar regularizado com a Justiça Eleitoral. Tem que atualizar para ficar mais perto de casa, né? E quando for nas eleições a gente poder votar e não só justificar. No Maranhão, existe o objetivo de expansão dos cadastros biométricos para todos os municípios até dezembro deste ano. Em aldeias altas, com 26 mil habitantes, 65% da população está apta a votar. Esta ação visa atualizar por volta de 10 mil títulos eleitorais. As eleições para prefeito e vereador em 2020 devem ter a identificação do eleitor por meio da biometria em todos os municípios, de acordo com o cronograma divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral no Maranhão. A meta para todo o país é de concluir a identificação de todos os eleitores até 2022. A equipe técnica da 5ª Zona Eleitoral está preparada para dias intensos de trabalho. Eleitores aldeenses podem se dirigir até o local onde funcionava a Secretaria de Educação, em frente à Praça Gonçalves Dias. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado, obrigado pela audiência aqui na TV Difusora. Vamos juntos nesta quarta-feira. Aqui no estúdio do Bom Dia eu recebo Enilson Ribeiro, da Rede Amiga da Criança. Nós vamos falar sobre a campanha nacional de enfrentamento à situação de moradia nas ruas de crianças e adolescentes. Criança não é de rua, campanha nacional. Essa semana, inclusive, a data foi lembrada mais uma vez. Prazer ter aqui, Enilson. Prazer. Bom dia a todos que participam e que estão acompanhando nesse momento o Bom Dia Maranhão. Bom, no dia 23 de julho a gente tem um marco aí, né, importante, infelizmente com um evento com uma situação negativa, no caso a chacina da Candelária.
ocorrida no Rio lá em 1993. E aí lá em Fortaleza, em 2007, começa essa organização, esse movimento, no sentido de reforçar a necessidade de refletir sobre essas questões, né, Nilson? Como é que o Maranhão tem participado desse movimento? Tem. Desde 2007, inclusive, o Maranhão tem participado das ações, que são as ações, inicialmente elas aconteciam em abril, né? E aí, a partir de muita reflexão, a gente resolveu colocar o dia da chacina da Candelária, que é o dia 23 de julho, como o Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. Então, desde o início, desde 2007, a Rede Amiga da Criança participa, tanto pensando e executando a ação a nível de Brasil, que já praticamente todas as capitais brasileiras já fizeram a Ação Nacional Criança Não é de Rua. O que você destaca como uma prioridade nesse momento? A gente sabe que as organizações não governamentais, diversos setores da sociedade trabalham no sentido, primeiro, até de levantar dados, né? A gente tem dificuldade em levantar esses números. Sabe-se que é um público que é variável, né? E que a prioridade, geralmente, é fazer com que essas crianças e adolescentes voltem para o convívio familiar, né? Nosso grande desafio é justamente isso, um diagnóstico, né? Porque a gente sabe que a situação de rua ela tem várias configurações, né? Várias situações que acontecem dentro da rua. Então, a gente, sem saber os dados, sem ter diagnóstico, sem saber a realidade, a gente não consegue pensar políticas públicas, né? A gente não consegue pensar políticas públicas que dê conta, de fato, da realidade, né? Então, o grande desafio que a gente tem hoje no Estado brasileiro é que, desde a década de 70, que começou a trabalhar de forma efetiva com meninos e meninas em situação de rua no Brasil, a gente vem pedindo a questão dos dados, de um diagnóstico, de pesquisas específicas para a gente saber a realidade. Mas desde então, a gente não tem, o Estado brasileiro se nega. A gente sabe quantas cabeças de gado tem no Brasil, quantos animais dormem na rua, a gente sabe quantas pessoas trabalham em pet shop, mas a gente não sabe quantas crianças e quantos adultos dormem na rua no Brasil. Então, assim, a gente tem uma disparidade muito grande do que é prioridade no sentido de políticas públicas. É um público que acaba vendo sob a sombra da invisibilidade. Né, infelizmente. Existem 3 situações aqui definidas, né? A situação de trabalho na rua, a situação de moradia de criança e adolescente na rua e a outra situação em que a família inteira está naquela situação de rua. Né? Quando a gente fala de situação de rua, a gente não fala só da moradia de rua. A gente fala de todas as situações de vulnerabilidade que acontecem quando o indivíduo ele tem um vínculo maior com a rua. Então, as pessoas que passam o dia todo trabalhando na rua e que às vezes só dormem em casa, elas estão submetidas às mesmas vulnerabilidades de quem dorme na rua, né? Com essa diferenciação de que esse indivíduo ele dorme numa casa, numa residência, mas o dia dele, o vínculo dele maior é com a rua. Então, ele está vulnerável tanto quanto o indivíduo que está morando na rua também. Então, quando a gente fala de situação de rua, a gente está falando do menino e da menina que passa o dia todo trabalhando na rua, que tem um vínculo maior da rua, que passa às vezes o dia todo brincando na rua e que só volta para casa à noite. Então, a gente fala de todas essas configurações, e aí tem as famílias inteiras, né? Aqui mesmo em São Luís a gente tem casos de famílias inteiras em situação de rua, né? De vai pai, mãe, e algumas famílias que se formam na rua. Pessoas que se conhecem na rua e que desenvolvem um vínculo que é um vínculo que é tão forte quanto um vínculo familiar. Ainda que instável, por conta das situações de vulnerabilidade da rua, mas existem famílias que se formam dentro da rua, né? Então, são vários perfis de pessoas, né? Vários perfis sociais que a gente encontra dentro da situação de rua. E aí, como é que está a situação, por exemplo, em relação à assistência a essas famílias aqui? É preciso avançar mais? Precisa muito. Nós temos um histórico, aqui no Maranhão, na década de 90, a gente tem um histórico muito bom, assim, de ótimas experiências no sentido de trabalho com meninos e meninas em situação de rua, reconhecido internacionalmente, mas de 2000 para cá a gente tem capengado muito, assim, as políticas públicas elas se unificaram no Brasil, né, com o Sistema Único de Assistência Social, e aí por conta disso muitas metodologias que eram específicas de cidades, elas desapareceram, né, e deram vaga a uma metodologia que é uma metodologia única para o Brasil todo, mas a gente sabe que o Brasil ele não tem uma realidade única, né? Então, existem especificidades que elas precisam ser tratadas como especificidades. E aí, aqui em São Luís, a gente tem tido esse retrocesso, né? O que era a educação social de rua, que era o trabalho mais próximo dos meninos, de fazer o processo de educação no espaço da rua, sem precisar que um menino e a menina saia da rua, essas metodologias a gente se perdeu.
né, a gente perdeu. E aí quando eu sou educador social, eu acredito muito que a melhor maneira de superar a situação de rua é quando o menino e a menina ela tem consciência que ela está na rua. Quando o indivíduo que está na rua ele tem consciência de que ele está na rua, tem consciência da situação dele e ele também participa do processo de mudança. Né? Então é uma relação que precisa ter o Estado e do indivíduo também ter consciência disso. Cada um pode fazer a sua parte também à medida que ainda há muito preconceito também em relação a essa população. Com certeza. Eu falo muito que são invisíveis, são alegorias da cidade. A gente passa na Deodoro, tem pessoas em situação de rua, mas se a gente for desenhar a Praça Deodoro, a gente não vai conseguir identificar isso, a gente não vai ver. As pessoas não desenham a Praça Deodoro com as pessoas que estão na rua e que estão na rua ali desde a década de 60, da década de 50, que utilizam aquele espaço em situação de rua. Então elas são invisibilizadas, espaço-tempo histórico, né? E a gente percebe que elas são invisibilizadas tanto pelo poder público, né? pelos comércios, pela sociedade como um todo. Elas são invisibilizadas mesmo. Assim. A gente passa por cima, pisa às vezes, mas a gente não vê. Faz questão às vezes de não ver, inclusive. Que a gente possa mudar esse comportamento, essa é a realidade. Obrigado, Nilson Ribeiro, da Rede Amiga da Criança, pela entrevista. Agradeço também, muito obrigado. Obrigado. No próximo bloco, o prefeito Domingos Dutra, internado às pressas após sofrer um AVC. E mais, no quadro Bem Viver, o assunto é o aumento dos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Nós voltamos já já. Imagens ao vivo você tem nesse momento da Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui na capital maranhense. O Bom Dia volta em instantes. Estamos de volta ao vivo nessa quarta-feira aqui pela TV Difusora com Bom Dia Maranhão para todo o estado. O prefeito de Paços do Lumiar, Domingos Dutra, está internado em um hospital particular aqui da capital depois de sofrer um acidente vascular cerebral na noite de ontem. O Eduardo Areceira tem mais informações para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, o prefeito do município de Paços do Lumiar, aqui na região metropolitana, na grande ilha de São Luís, o prefeito Domingos Dutra, do PCdoB, ele foi trazido aqui para o Hospital São Domingos, no bairro da Coama, na capital São Luís, onde permanece internado. Como você disse, ele sofreu um AVC na noite desta terça-feira, foi trazido às pressas aqui para a unidade hospitalar, foi submetido a exames, foi medicado e neste momento a situação dele, segundo informações repassadas ainda na noite de ontem, é uma situação estável. O prefeito Domingos Dutra passa bem, apesar do susto. Segundo informações que foram repassadas também por um médico que fez o atendimento do prefeito, apesar da não gravidade do acidente vascular cerebral por conta da idade do político, ele tem mais de 60 anos, o prefeito Domingos Dutra tem mais de 60 anos de idade, por conta da função desempenhada por ele, ser prefeito do município de Paços do Lumiar, ele se encontra ainda em observação, permanece em observação, internado. Após ser trazido aqui para o Hospital São Domingos, ele inclusive foi levado para a UTI, a unidade de terapia intensiva, aqui da unidade hospitalar. O novo boletim médico, pelo menos essa é a previsão, a expectativa, o novo boletim médico deve ser emitido ainda na manhã desta quarta-feira. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eu sou Eduardo Areceira, atualizando as informações. Foi internado, portanto, ontem à noite o prefeito Domingos Dutra. No portal M10 você tem outras notícias e informações também. Agora nós vamos falar de política. John Coutrinho está comigo, nosso colunista de política. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O John, o desembargador Joaquim Figueiredo assume o governo do Estado a partir de amanhã? Assume a partir de amanhã, quinta-feira, né? Por enquanto, o governo do Estado está sendo comandado pelo vice-governador Carlos Brandão. O governador Flávio Dino também está numa agenda fora do Estado do Maranhão, né? Cumpre outras tarefas, né? Então, o vice-governador Carlos Brandão assumiu o governo ontem. E a partir de amanhã, o Carlos Brandão também se licenciará, né, sairá também do governo, se ausentará, e aí assume o presidente do Tribunal de Justiça, José Joaquim Figueiredo. O José Joaquim Figueiredo já vai, então, a partir de quinta-feira, intensificar agendas no interior do estado, especialmente cidades da Baixada Maranhense, Adalberto. Ele estará em Viana e São João Batista. Lembrando que o desembargador José Joaquim é da Baixada Maranhense, ou seja, ele é da cidade de São João Batista. Então, ele estará, Adalberto, portanto, cumprindo essas ações, inaugurações de obras nessas duas cidades, tanto Viana quanto São João Batista. E, claro, também vistoriando uma MA também que corta a Baixada Maranhense, ou seja, então ele cumpre. O que acontece nesse rito? A Constituição Federal prevê o seguinte, Adalberto, no caso, né,
de ausência do governador, do vice, assume o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia também, o Otelino Neto, está no período de recesso, a Assembleia Legislativa está com período de recesso, os trabalhos, né, aí só voltam no mês de agosto, então, saindo o presidente da Assembleia, assume, portanto, na linha sucessória, governador, vice-governador, presidente da Assembleia e presidente do Tribunal de Justiça. Então, por isso, o Zé Joaquim, então, vai assumir o governo a partir desta quinta-feira. Lembrando a um caso do passado, né, quando o Marcos Caldas, deputado, assumiu o governo do Maranhão. Não sei se você lembra, Adalberto, aqueles que nos assistem agora, o Marcos Caldas assumiu porque, né, saiu o governador na época, que era Rosina Sarney, o Arnaldo Melo, presidente da Assembleia também, tinha uma filha que era candidata, a Nina, e não poderia, portanto, assumir o governo porque ela poderia ficar inelegível. E aí, claro, o presidente do Tribunal na época de Justiça, desembargador Guerreiro Júnior, também não podia assumir porque a mulher era candidata também, a ex-mulher candidata numa cidade. Então voltou para a Assembleia, né, e ficou o cargo do deputado Marcos Caldas, que assumiu o governo um período de pouco tempo ali por conta dessas vacâncias do cargo, né. É claro que a Constituição prevê só essas três linhas sucessórias: o governador, né, presidente da Assembleia e presidente do Tribunal de Justiça. Ô John, o governador Flávio Dino teve um encontro com o presidente nacional do PSB? Foi ontem essa visita, né? O PSB é o partido do campo do governador Flávio Dino, que integra aí a esquerda nacional, né? E o governador esteve visitando o presidente nacional, Carlos Siqueira, Adalberto. O Carlos Siqueira é o presidente nacional do PSB. Aí na foto estava acompanhado do ex-governador de São Paulo, Márcio França, né? Também junto com ele, com o governador Flávio Dino. E você lembra que o PSB divulgou, né, uma nota de apoio ao governador diante desse incidente aí entre o presidente Bolsonaro e o governador Flávio Dino. Portanto, ele foi lá retribuir, né, esse apoio que foi dado a ele, nessa confusão gerada com os governadores do Nordeste, Adalberto, e o PSB, claro. É um partido aí, quem sabe, no futuro, pode ser a sigla, a legenda do governador Flávio Dino para aí, quem sabe, disputar a presidência da República, já que o PSB tem esse alinhamento aí desse lado, né, desse campo aí do governador Flávio Dino, junto com o PCdoB, com o PDT e outros partidos como o PSOL. Então esse encontro aconteceu ontem e o governador segue com essas agendas também, aí já que ele está ausente do Estado, né, com essas agendas políticas de conversas com esse campo de diálogo democrático, né, campo democrático popular de centro, inclusive também com outros partidos. Ele deve manter essa agenda nos próximos dias. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Nosso colunista de política aqui no Bom Dia, John Coutrin. Vamos mudar de assunto. Em Imperatriz, nessa época do ano, não são apenas as praias do Rio Tocantins, ali da área urbana, que levam os moradores locais e visitantes a momentos especiais de lazer. A nossa equipe descobriu um recanto um pouco mais afastado, mas que tem atraído os amantes da natureza. Nosso destino é o povoado Embiral. Para encontrar uma opção de lazer, a pouco mais de 15 quilômetros das praias que ficam na área urbana da cidade. Nesta pousada, às margens do Rio Tocantins, os visitantes podem alugar os chalés de 1 ou 2 quartos com preços que vão de R$ 150 a R$ 250 reais, e aproveitar uma diária, com direito à piscina, café da manhã, um passeio de barco até a praia do outro lado do rio. Um lugar bom assim para a gente se divertir com as crianças, não tem? Porque a gente tem que tirar assim um final de semana, porque lá na rua é muito agitado. Lá é uma quintura horrível, a gente fica assim sem sossego, procurando frieza, né? Banhando toda hora. A criançada aproveita e muito. O Francisco trouxe a família. O Heitor só saía da água para voltar escorregando. Que é um lugar muito bom, é um lugar que está se divertindo com segurança, né? Eu, meu filho e minha esposa, acho a segunda vez que a gente está aqui e está se divertindo bastante, viu? É um lugar muito bom. Foi para este ambiente que a empresária de Imperatriz convidou amigos e parentes que vieram do Pará e do Amazonas, atraídos por fotos e vídeos que ela enviou. Achei um lugar muito bom para a família, né? Para as crianças, principalmente, que a gente trouxe crianças. E é um lugar agradável de ficar. Eu não conhecia e fiquei surpreso, na verdade. Eu não sabia que Imperatriz tinha um lugar tão bacana assim, fora do centro urbano. Eu estou surpreso e satisfeito. Gostei, o pessoal está de parabéns, o lugar é maravilhoso. Bom, hoje é quarta-feira, né, gente? É dia do nosso quadro de saúde aqui no Bom Dia Maranhão.
Pois é, nós vamos falar hoje sobre o aumento dos casos de câncer na população entre 20 e 49 anos. Os dados fazem parte do estudo elaborado pelo Observatório de Oncologia, que teve como tema câncer antes dos 50. Como os dados podem ajudar nas políticas de prevenção. Sobre o assunto eu converso agora com a doutora Ana Gabriela, cirurgiã oncológica e mastologista que está comigo aqui no estúdio. Doutora, bom dia. Bom dia, Adalberto. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Doutor, o trabalho foi apresentado durante o Fórum Big Data em Oncologia, não é, que ocorreu lá no Rio de Janeiro. Esse encontro é organizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu queria que a senhora falasse primeiro sobre isso, né? Quer dizer, como que hoje você tem entidades que reúnem profissionais, enfim, até representantes da própria sociedade preocupados com essa questão do país. Esse movimento, primeiro eu queria agradecer a presença, esse movimento que é um movimento não só nacional como mundial, dessas instituições estarem preocupadas com relação à prevenção e medidas de promoção à saúde em câncer, é dado pela grande importância do câncer que nós temos hoje na população. Se você observar, abaixo das doenças cardiovasculares, o câncer é a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. Então, o câncer tem uma proporção muito grande na população. E esse trabalho é um trabalho muito interessante que usou dados do DataSUS, do INCA e do IBGE e nos disse que houve um aumento de incidência de alguns tumores nessa população mais jovem, assim como houve um aumento da mortalidade. Isso nos remete a todas umas medidas de prevenção, de estilo de vida, que são muito importantes para a gente diminuir a taxa de incidência dos tumores de forma geral. Nós vamos mostrar agora os números dessa pesquisa feita pelo Observatório de Oncologia. Vamos ver os números, os dados? Vamos lá, vamos conferir os números relacionados primeiro, a incidência por ano do câncer antes dos 50, olha só. Glândula tireoide, aumento aí de quase 9%, né? De próstata de mais de 5%, de colo e reto de 3,5%. São números realmente que assustam, doutor. Isso tem a ver também com os hábitos das pessoas nessa sociedade contemporânea, digamos assim, desde os hábitos alimentares até, enfim, o sedentarismo? Exatamente. O câncer é uma doença da população acima de 50 anos, né? Mas nós estamos envelhecendo mais, nós estamos tendo um aumento na nossa população de idosos, uma mudança na nossa pirâmide populacional. E, logicamente, com isso, nós teremos mais casos de câncer. O interessante do estudo é que nós tivemos um aumento da incidência de mortalidade exatamente na população mais jovem. E isso nos remete ao estilo de vida. Então, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade está diretamente relacionada com esse aumento da incidência nessa população. Se você perceber, nós ainda, apesar de nós termos diminuído um pouco o consumo de álcool e do tabagismo nessa população, nós ainda somos um país que consome muito álcool, né? A nossa média de consumo de álcool é 7,8 litros per capita, enquanto que na população mundial é 6,4. Então, nós ainda temos medidas de promoção à saúde e de estilo de vida para nós podermos envelhecer de forma saudável. Então, essas decisões devem ser feitas agora para nós termos repercussões nos próximos anos. Nós tivemos também um aumento da mortalidade por alguns tipos de doenças. Vamos ver na tela quais foram essas doenças, então? Vamos lá? Vamos conferir? Olha só. Câncer no corpo do útero, mais de 4%. Cólon e reto, mais de 3%. De mama, 2,5%, cavidade oral 1,2% e colo de útero 1%. A senhora que é mastologista, inclusive, vamos falar sobre isso, porque a gente tem aqui o câncer de mama com 2,5%, apesar de que, diante das campanhas que são feitas, né, do engajamento das pessoas, você imagina que ocupa um lugar de destaque. É preciso reduzir esse número, mas nós temos outras situações aqui, como a própria questão do câncer de corpo do útero, que são sérias também, são graves, os números são altíssimos, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes para a nossa realidade do Maranhão é a questão do colo do útero. Se você observar, esse aumento da mortalidade aconteceu exatamente nos tumores femininos. Corpo do útero, mama, colo de útero e ovário. E essas questões estão relacionadas diretamente com o estilo de vida e na nossa população o HPV. Nós temos uma população no Maranhão onde nós temos a maior incidência de câncer de pênis mundial. E isso está diretamente relacionado ao HPV. O colo de útero está diretamente relacionado ao HPV. E o HPV, hoje, nós temos vacinas disponíveis para isso. Então, as medidas de prevenção não são só de estilo de vida. Também existe uma série de exames que você pode fazer, vacinas que você pode tomar, que podem lhe prevenir do acometimento da doença. Isso tudo deve ser lembrado quando você for
entrar nessa faixa etária de acima de 50 anos e entender que a mudança do estilo de vida favorece a prevenção da doença abaixo de 50 anos. Doutora, e quando a gente está falando em prevenção, a gente fala também de acesso, né, da população aos médicos, enfim, aos postos de saúde, ao atendimento regular e também da mudança cultural, no sentido de que eu preciso manter isso de forma periódica, né? Eu não vou ao médico apenas quando estou sentindo alguma coisa, até porque a gente sabe que, em especial o câncer, a doença é silenciosa, né? Muitas das vezes, e faz diferença o momento em que vai ser identificada essa doença, né? Que é possível identificar. Eu queria só falar sobre esse aspecto, que depende muito do comportamento da população. Exatamente. Nós temos alguns rastreamentos que já são bem definidos. Por exemplo, o câncer de mama tem a mamografia que deve ser feita. O câncer coloretal na população de médio risco, a partir dos 45 anos, a gente deve fazer sangue oculto nas fezes. Nós temos o câncer de próstata, que não tem um rastreamento bem definido ainda na população, mas é orientado de que os homens, a partir de 50 anos, procurem seu urologista para fazer um rastreamento individual. E no caso do câncer de colo de útero, que é uma doença totalmente prevenível, tratável e evitável, nós temos a vacina do HPV e o Papa Nicolau. O que acontece é que nós temos ainda, apesar de disponível isso no SUS, nós temos ainda um pouco, a cobertura é muito pequena. Por exemplo, 70% das mulheres era a meta da cobertura da mamografia. E nós tivemos, infelizmente, uma meta que chegou a só 25% de cobertura mamográfica. A mesma coisa acontece no Papa Nicolau. O Papa Nicolau, apesar de estar disponível, nós percebemos que as mulheres não fazem ainda o seu preventivo. E qual é essa mulher que não faz o seu preventivo? Geralmente é a mulher mais humilde, a mulher mais que tem difícil acesso aos postos de saúde. O exame de Papa Nicolau é um exame fácil de ser feito, um exame disponível pelo Sistema Único de Saúde, um exame que pode detectar lesões pré-cancerosas no colo de útero, que são totalmente tratáveis e evitar, assim, uma doença avançada. Se você perceber, Adalberto, um câncer de colo de útero tratado pelo Sistema Único de Saúde, já manifesto, ele custa em média R$6.000 para o Sistema Público de Saúde. Com esses mesmos R$6.000, a gente poderia tratar 312 mulheres com lesões pré-cancerosas do câncer de colo de útero, as lesões que são precursoras, diagnosticadas pelo HPV. Então, é muito mais barato para o Sistema Público de Saúde prevenir do que tratar a doença manifesta. Doutora, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Conversei aqui com a doutora Ana Gabriela, no nosso quadro Bem Viver. Obrigado mesmo pelas informações. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. É hora de conferir a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Coloca na tela para a gente 3 cidades inicialmente. A gente começa por São Luís, na capital maranhense. Hoje nós temos sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima em São Luís é 23, a máxima 32 graus. Vamos para a segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Sol com algumas nuvens, não chove, mínima em Imperatriz de 21, a máxima 34 graus. Caxias, com sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Mais 3 cidades para a gente conferir. Balsas, tempo quente e seco, sem previsão de chuvas. Mínima de 21 em Balsas. Vamos lá? Vamos colocar aqui. Agora sim, a gente tem Balsas, Santa Inês e Barreirinhas. Em Balsas, mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Santa Inês, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Barreirinhas, ali, Portal dos Lençóis Maranhenses, sol pela manhã, hein? Mas há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Bom Dia Maranhão fica por aqui. Mais informações você confere no nosso portal MA10. A gente vai ficando por aqui. Você confere mais informações no portal MA10 e amanhã a gente tem encontro marcado, às 7 horas da manhã aqui na TV Difusora. Até amanhã.